Você sabia que quando os fanáticos de Ilhambrana nos chamam de opositores, eles não estão errados? Entendeu? Eles não estão errados quando eles nos chamam de opositores. Por quê? Porque quando a gente se opõe a alguma coisa, a gente é opositor. Só a única coisa que eles não dizem, que eu vejo que eles são desonestos, é quando eles ocultam e escondem o porquê que nós nos tornamos opositores. Você sabe que o apóstolo Paulo, um dia ele disse assim, se eu for ter convosco falando em línguas, de que me adianta se eu não tiver intérprete? Ou seja, se eu falar em língua, eu serei bárbaro, né? Se nós não nos entendermos, não falar uma linguagem bem inteligível, eu serei bárbaro para aquele que me ouve, e ele será bárbaro para comigo, quando não tiver um entendimento. Porém, esse é o ponto que os fanáticos escondem. Eles não explicam por que nós nos tornamos opositores. Então eu estava pensando, eu vou dar uma explicaçãozinha aqui. Por que nos tornamos opositores? É por esse motivo. Entendeu? Nos tornamos bárbaros e opositor. Por quê? Porque encontramos falhas na mensagem. Muitas falhas. E isso eles não admitem. Eles não admitem. Quando vocês não admitem, vocês não são honestos para com as pessoas. E vocês, quando vocês se autopromovem dizendo que são a noiva do Senhor Jesus Cristo, a qual está eminente para o rapto, para ser arrebatada, você entendeu o que é a questão? Quando vocês estão quase sendo arrebatados e vocês não são honestos, entendeu? Vocês não são honestos. Por exemplo, apenas nos atacar e dizer que somos opositores, vocês não estão explicando e esclarecendo toda a verdade. Entendeu? Apenas dizer que nós estamos nos opondo à mensagem, perseguindo, vocês não estão sendo honestos. Vocês seriam honestos se vocês achassem um meio, né, um método, um outro jeito de a mensagem ser vista. Ou seja, achar um outro meio para que a mensagem seja vista de um outro ângulo. Por exemplo, vocês seriam honestos quando vocês concordassem que Ilhambrana tinha um pastor e o pastor dele se chamava Roy Davis, mas isso vocês não falam. Vocês falam forçadamente. Vocês seriam honestos quando vocês afirmassem que esse pastor de Ilhambrana, ele era um alto membro, né, uma pessoa importante
importantíssima da maior facção religiosa que houve nos Estados Unidos na época, a Ku Klux Klan, entendeu? Facção perigosíssima, facção criminosa. Vocês seriam justos e honestos se vocês falassem William Branham era envolvidíssimo com a Ku Klux Klan, porque o pastor dele era Roy Davis. Vocês seriam honestos se vocês falassem, né, e trouxessem isso para as pessoas? Quando as pessoas questionarem vocês sobre estas coisas, vocês falar exatamente o que é. E não fazer um malabarismo para tentar tirar isso, né? Tirar isso de cena, tentar mesclar isso e jogar a culpa nos opositores. Entendeu? Porque não adianta você jogar a culpa nos opositores. Será mais fácil vocês abrir o jogo e dizer que Roy Davis era procurado pela Interpol e foi encontrado. E foi encontrado exatamente, né? Depois de ser preso e solto, ele foi encontrado novamente dentro da igreja pregando, aonde William Branham estava assentado lá na tribuna. Então, o pastor de William Branham foi preso na presença de William Branham, certo? Depois foi ponhar fogo na igreja dele. Essas coisas vocês precisam colocar diante do povo, porque quando vocês omitem essas coisas, aí vocês colocam o que vocês querem. Porque a coisa é séria. E daí, se nós olharmos na Bíblia, um profeta, para abrir os selos, aonde fecha toda a história da Bíblia, né? Um profeta que veio, como ele diz, que é o profeta de Malaquias 4, e veio abrir os selos, mas daí está envolvido em todas essas coisas. Daí não bate com os profetas da Bíblia. Claro que não bate. Então vocês têm que falar, os opositores se opõem porque o menino da Finlândia não morreu. Não estava morto, como William Branham havia dito. Vocês têm que ser honestos e dizer, sabe por que os opositores se opõem? É porque 16 pessoas não morreram na ponte do Rio Ohio. 16 pessoas não morreram lá. Vocês têm que dizer, os opositores se opõem porque aquele homem que estava na fila de oração, dizendo que tinha tuberculose, ele estava desafiando William Branham. E William Branham disse que ele foi acometido da tuberculose, quando foi uma grande mentira de William Branham. E o homem não foi acometido e nem morreu de tuberculose. Mas William Branham contou essa mentira pelo mundo afora por onde ele andou. E vocês hoje continuam mentindo a mesma mentira de William Branham. Então vocês seriam justos e honestos se vocês falassem o porquê, o que foi que nos tornou opositor. Vocês seriam honestos se vocês falassem a verdade, que William Branham profetizou que o mundo acabaria em 1977, né? Segundo
o que ele disse como estudante da Bíblia junto, veja só, junto com a inspiração divina. Junto com a inspiração divina, ele disse que o mundo acabaria em 1977. Só que quando vocês vão falar nisso, vocês dizem, nós já explicamos isso. Vocês é que não têm revelação. Vocês falam assim, vocês não têm revelação, não são predestinados e vocês não entenderam a mensagem. É tudo que vocês sabem dizer. Vocês têm que dizer, os opositores se levantaram porque a reunião na África com 300 mil pessoas não aconteceu e era o assim diz o Senhor. Não aconteceu, William Branham morreu e não aconteceu. Vocês têm que falar estas coisas. Vocês têm que falar, os opositores existem porque os 7 trovões não foram revelados. Por isso existem os opositores. Vocês têm que falar estas coisas. Não dizer que nós não entendemos. Nós não entendemos, nós não tivemos a revelação. Vocês têm que dizer mais coisa ainda. Os opositores existem porque foram enganados por pastores fraudulentos que tiraram o nosso dinheiro, que tiraram o nosso suor, que pisaram e quebraram nossas famílias, e pisotearam e trituraram famílias e famílias inteiras em nome de William Branham, em nome de Deus e em nome da mensagem. E isso veio a produzir opositores. Entendeu? Aí vocês serão honestos, porque vocês não são honestos. Cada um de vocês que defende William Branham tem um interesse pessoal por detrás disso. Um interesse pessoal. E o que eu tenho a dizer, saiam da frente, deixem o povo ver. Deixem o povo ver, porque está nas mensagens todas as discrepâncias, todas as mentiras, certo? Todas as ilusões, todas as utopias de William Branham, todos os plágios, uma revelação. Até o próprio William Branham diz uma coisa assim, que é bonito, é louvável de citar aqui. Só que não acontece, e não aconteceu como ele disse. Ele fala que se uma pessoa, um artista, faz uma obra de arte, e ele está lá no dia para revelar a sua obra de arte, mas a sua obra de arte está coberta com alguma coisa, com um pano, então ele está lá diante do público para revelar a sua obra de arte. E enquanto ele não revelar, está somente com ele. Isso ele estava falando de uma revelação. Mas até que seja revelado publicamente, existem muitas ideias sobre aquilo, muitas suposições sobre aquilo. Não, eu penso que aquilo é aquilo. Só que quando as pessoas, eles poderiam ser honestos dizendo, o meu pensamento sobre tal coisa seria assim e assim e assim, mas esse seria meu pensamento particular. O problema é que os fanáticos dizem como se fosse uma verdade absoluta. Por exemplo, a revelação, então aí o artista vai lá e revela, puxa o pano que está em cima e revela ao público. Então o público pode ver
o que estava embaixo do pano. E o que nós temos visto na mensagem, o que nós temos aprendido, e as pessoas, e o mundo, e vocês têm aprendido, vocês têm se alimentado de falácias. Somente de falácias. E vocês nunca tiveram presente para saber a verdade. Mas tem documentos. Tem documentos. Nós fomos alimentados de narrativas. De narrativas. Só que essas narrativas foram envolvidas na Bíblia. Por isso que nós cremos. Entendeu? Ela é mesclada com a Bíblia. Por isso nós cremos. Mas hoje descobrimos que é tudo ilusão. Tudo ilusão. Uma revelação ninguém pode saber. Vou dar até uma escritura. As coisas que o olho não viu e que o ouvido não ouviu e nem subiram ao coração do homem, certo? Ninguém imaginou, ninguém viu, ninguém ouviu falar. Essa é uma revelação, é um segredo. Agora, que segredo é esse que Ilhambrana revelou quando alguém já tinha falado? Isso não é segredo. Não, isso não é segredo. Um plágio não é uma revelação, gente. Um plágio não é uma revelação. Ilhambrana diz que recebeu diretamente de Deus quando estava no quartinho. Então, se ele recebeu de Deus, como é que alguém já sabia e já estava nos livros do Dr. Clarence Lark? Está aí. Isso é que nos tornou opositores. E você acha que nós estamos com medo de não subir no arrebatamento? Porque por esta mensagem ninguém vai subir. Ninguém. Essa mensagem não dá fé de arrebatamento para ninguém, porque os 7 trovões não foram abertos, não foram revelados. Fica aqui mais essa dica. Então explique, vocês que são fanáticos, explique a coisa certa.